Vamos começar a estudar o livro de Colossenses, mas antes de nós iniciarmos esta carta, né, nós precisamos entender qual foi o pano de fundo que Paulo enfrentou para escrever. Esta carta ela é conhecida como a que possui maior profundidade em Cristo e traz a profundidade do conhecimento e revelação de Cristo que nenhuma epístola tem mais. Não tem, só aqui. E aí, na gente conhecendo o pano de fundo, nós vamos saber por que que isso acontece. O que que levou Paulo a escrever com tamanha propriedade a respeito de Cristo? O que que a igreja estava enfrentando? Quais eram as mentiras que aquele povo estava vivenciando que Paulo precisava rebater? Nós precisamos entender que cada carta que Paulo escreve, ele está escrevendo para tratar de uma situação específica, como foi em Tessalonicenses, como foi em Romanos. Aqui, a gente tem que entender qual é esse pano de fundo. Então, vamos descobrir qual é este pano de fundo. Primeiro, isso aqui trata-se de uma carta. Paulo estava ditando. Ele estava ditando. Então, isso é uma carta mesmo, que tem um destinatário, que houve aquele que foi o remetente. Então, tudo isso é específico de carta. Tem a saudação, tem o agradecimento, porque Paulo ele cumpria todos os requisitos da época. Então, quando Paulo escrevia, ele colocava, ele começava como todas as cartas antigamente eram escritas, tá? Então, entenda isso. Vamos. Colossos era uma cidade que ficava a 160 quilômetros de Efésios. Ela fazia parte de um conjunto de 3 cidades, que era Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Eram cidades magníficas em determinada época, mas por estar numa região de terremoto, a Laodiceia se ergueu novamente, Hierápolis novamente, também, porque tinha águas termais, não dependia de Roma, mas Colossos literalmente sumiu. Ela desapareceu do mapa. Hoje a gente não encontra nem as ruínas dela. E quando Paulo escreveu essas cartas, a Colossos era só uma aldeia. Então, Colossos não é não, era uma igreja pequenininha numa aldeia. Dizem os historiadores que Paulo escreveu uma das melhores cartas a um povo insignificante, a um povo que não tinha importância pelo tamanho. Era uma aldeia, não era uma cidade como Efésios, né? Mas Paulo escreveu essa carta enquanto estava preso em Éfeso. Ele literalmente evangelizou toda a Ásia Menor enquanto estava preso. Olha que delícia, né? Como foi? Paulo nunca esteve em Colossos. Nunca. Paulo não foi lá. Mas Paulo enviou. Ele enviou Epáfras. Não me lembro, né? Epáfras. E Epáfras, ele levava o evangelho, ele levou o evangelho àquela região e trazia notícia. Então, esses eram os mensageiros, mandou Timóteo, depois ele vai mandando. E Epáfras, ele foi o responsável pela maioria das evangelizações. E ele fez isso. Ele trouxe isso. Era uma aldeia. Então, diante de todo o relatório que Epáfras trouxe para Colossos, ele trouxe as partes boas. Olha, é um povo que conhece o Evangelho, é um povo que ama você, porque o povo amava, mesmo Paulo mesmo não conhecendo, porque amava Paulo através dele. Epáfras trazia quem era Paulo, trazia notícias dos dois lados, e o povo amava isso. Mas tinha problemas. Era uma igreja que estava realmente ameaçada. Era uma igreja que a sua constituição era de um povo pagão, não era de um povo judeu. Havia judeus lá dentro, mas era pagão. Traziam, o que é um povo pagão? Um povo de outras religiões. Então, esse povo ele se converteu, mas ele se converteu diante do quê? Diante da palavra do evangelho que fora ministrado, mas havia as heresias
que ao longo do tempo os falsos mestres foram acrescentando. E a hora que Paulo se deparou com essa situação, ele resolve escrever para Colossos. Quais eram essas heresias? Entenda, ainda não era um problema enorme, mas era uma situação que Paulo já entendeu. Eu vou tratar agora para que eu não faça extinta essa igreja, porque a heresia foi minando. E eram absurdas as heresias, tinham fundamentos, mas eram ainda heresias, tá? Então, há algumas, os historiadores ainda questionam qual são. Nós vamos trazer algumas nuances conforme Paulo vai rebatendo nos versículos, porque Paulo vai rebater cada heresia aqui, tá? Ó, uma das heresias era que a supremacia de Cristo não existia. Entenda, era um povo que foi evangelizado, mas começou-se a questionar, porque Jesus não era a parte visível de Deus. E nele não habitava a plenitude do Senhor. Como ele rebate em Colossenses 1, 15 e 19. Ele vai começar a rebater tudo isso. Então, a heresia falava, ó, Jesus Cristo não é a plenitude de Deus, não. Você está totalmente errado. Você entendeu errado. Aí outra heresia, que Jesus não fazia parte da criação. Aliás, não teve nada a ver com a criação. Era só mais um emanar de Deus que apareceu, mas não participava em nada da criação. E Paulo rebate isso, que diz que todas as coisas convergem para Deus, que está em Colossenses 1, 16. E ele vai começando que Jesus Cristo não era uma pessoa. Sério? Então, aquela igreja, apesar de evangelizar, trazia essas coisas dentro dela. Cristo não é uma pessoa. Você acha que nós ainda temos essas heresias? Me cita uma. Vocês confirmaram, mas qual heresia você acha? A própria de que Jesus não existe, que a palavra foi escrita por homens e não por Deus, entendeu? São heresias que até hoje em dia a gente ouve falar. Você está falando da inerrância bíblica, né? Adri, não força a barra, né? Mas não falar que a palavra não foi escrita por homens, quer dizer, não tem nada a ver, Deus não estava ali presente? Estava presente, ele usou os homens para escrever. Sim, mas são coisas distintas, mas que nós vamos ter que ir para uma outra situação que depois a gente pode já marcar uma aula para falar dessa situação da inspiração da Bíblia. Se ela é a palavra de Deus ou se ela contém a palavra de Deus. Tá bom? Entendi. Mas na hora que a gente olha para Cristo, dentro das igrejas cristãs, que ele não é o centro, já é uma heresia que se mantém. A gente não fala que ele não é o Criador, a gente não entra nesse nível. Mas só da gente não entender que ele é o início e o fim de tudo, que ele é o que importa, que ele é o que segura, que ele é o cabeça, eu penso que essa é uma das maiores heresias que ainda se mantém forte dentro da igreja. Quando a gente pergunta quem é a maior autoridade, a gente ainda vai para Deus Pai. Cristo ainda é uma figura pequena, perto de quem ele é e daquilo que Paulo vem trazendo para a gente em Colosso. Eu acho que essa é uma das coisas que eu tenho me questionado muito e tenho batido muito. O poder de Cristo para nós, cristãos, no século XXI. Lembra quando a gente estudou Efésios, que eu perguntei para vocês até onde vai a salvação? Até onde, né? Hoje vocês conseguem ir além da cruz. Mas muitas das vezes o nosso fundamento cristão parava na salvação cruz. Parou ali, né? E aí ela vai... São esses tipos de coisas que a gente chega a minar a nossa fé em Cristo, né? Outra heresia que estava na época era a adoração aos astros. Lua, estrela, as coisas todas. Sol, lua, estrelas, e aí vai. É a nova era de hoje ainda, né? Um pouco mais, assim, é a nova era de hoje, né? Assim, acaba ainda. Mas dentro da igreja tem alguém que lê horóscopo? É claro que sim. Na surdina, mas tem. Eu já falei com um monte de gente. Horóscopo, tem patuá, tem uma série de coisas.
Tem o seu dólar que vai multiplicar sozinho, pode carregar na carteira. Trevo de Dólar 4 folhas. Pé do coelho, né? Que só o coelho que morreu para ter o pé. Ainda tem essas coisas aí. E Paulo vai rebater isso. Paulo fala para não se adorar os rudimentos. O que são os rudimentos? Os rudimentos são esses seres mesmo, né? Sol, lua, que era fundado. Por quê? Porque ele fala que a gente tem que entender os fundamentos, os rudimentos, mas seguir para amadurecer. Ele requer que se avance, e Colossos, eles estavam retrocedendo. Eles, diante dessa heresia, eles deixaram de crescer. E Paulo vai rebater isso na carta. Tá? E aí tem um outro significado também desses rudimentos, né? Que era essa influência mesmo dos astros, que colocavam Jesus Cristo muito fraco em relação a esses astros. O evangelho era tão frágil, tão fraco, que Cristo não tinha poder diante desses deuses. Por quê? Eram demônios, são demônios. Mas a heresia fazia com que Cristo fosse menor do que tudo isso. E Paulo vai rebater isso também. Ela dava muita importância para os espíritos demoníacos. Eles diziam que Cristo, falar o nome de Cristo só para repreender um demônio, não funcionava. Não tinha poder suficiente. E qual é o cristão medroso que vai testar repreender um demônio com nome fraco? Com nome forte já foge. Não é? Quantos não têm medo de estar repreendendo isso? Então, a gente vai lidar com isso aqui também. E aí ele fala mais uma vez que a simplicidade do evangelho colocava o povo em Colossos em dúvida se Cristo era autossuficiente ou se precisava de alguém mais. E eles também passaram a colocar um padrão muito alto para se atingir essa supremacia espiritual. Então, eles começaram a colocar rituais de luas, de comida, de dança. E isso foi trazido pelo judaísmo. Por quê? Porque alguns judeus foram enviados para essa região quando cativos. E eles lá eles ficaram. E aí, o judeu começou a se fundir com essas heresias. Foi daí que começou a surgir o gnosticismo, que falam que Deus, na verdade, é um ser espiritual e que o nosso corpo, ele é mau. Tudo que é matéria é má. E começa a estabelecer, então, outros padrões dentro da igreja de Paulo, dentro da igreja de Colossos, que Paulo havia trazido o evangelho verdadeiro. Eles falavam que Deus era bom, se Deus era espírito, tudo que vinha de Deus era bom. Então, Deus não era criador do mundo. Por quê? Porque aquilo que Deus criava era bom. Automaticamente, o que é a matéria que criou o mundo? Você crê que o mundo veio do nada? É uma pergunta. Vocês já pensaram nisso, né? Como é que o mundo veio? Que Deus veio e criou as coisas. Você crê como aconteceu em Gênesis? Ou você acha que foi o Big Bang que fala? Aqui o gnosticismo diz que não. Eles estão dizendo que não foi Deus que criou o mundo, porque Deus é espírito e Deus não pode ter contato com a matéria. Como não pode ter contato com a matéria, automaticamente ele não é criador do mundo. Como o mundo foi criado? O mundo foi criado assim, Deus começou a emanar dele, se expandir. Quem ele era? Foi emanando, e à medida que foi se distanciando, foi tornando matéria. À medida que foi tornando matéria, foi nascendo o mundo. Só que esse mundo foi nascendo na ignorância de Deus. E não só na ignorância, eles se tornaram hostis a Deus. Então foi criado um outro Deus que odiava o Deus verdadeiro. Isso dentro de uma igreja. Dentro de algumas linhas, eles falam que o Deus ruim é o Deus do Antigo Testamento e que o Deus bom, verdadeiro, é o Deus do Novo Testamento. Pra vocês verem o nível de loucura que estava rolando em Colosso naquela época. Então, isso é tudo dentro da igreja. Não tinha outra. Era isso que estava acontecendo dentro da igreja, né? Então, Paulo começa a falar, peraí, como assim? Vamos voltar um pouquinho que está errado, né? Automaticamente, se Deus não tinha contato com o mal, como que Jesus veio? Como filho dele. Né? Ou ele não era Jesus, né? Ou ele era totalmente mal. Aí depois, se ele veio, ele não veio em corpo. Porque ele não podia ter corpo. Porque o que é bom não tem corpo. Porque o bom é o espírito.
não o corpo. E hoje nós temos essa filosofia. Para que serve o seu corpo hoje, agora? Dentro da religião. Templo sagrado do Senhor. É o quê? Templo Templo sagrado do Senhor. Só para isso? Acredito que não. Na minha opinião, não. Na realidade, Tem mais? a gente tem... Oi? Tem mais? O que mais? O que mais você acha? Para mim, o primeiro mandamento é esse, templo do Senhor. Agora, outras palavras que eu possa colocar nesse momento, eu acho que não tenho agora. Infelizmente, não vou falar porque não tenho. Para mim é templo. A gente só vai alargar o seu pensamento, tá bom, Jair? Sim. Vamos lá. Então, o corpo serve para ser templo. E depois, para que mais? Dentro da igreja, para que serve o corpo? Viviane, eu só entendi Jesus e palavra. Acho que né? Eu não vou perguntar. Quem mais, Marcos? Conta para mim, para que serve o seu corpo? Dentro da igreja. O Marcos falou que não vai falar hoje, não pergunta para ele. Ele está em jejum de Mas ele já pensou e já formulou, ele falou... Escreve! Como é que a gente executa o serviço na igreja, por exemplo? Como é que a gente põe, né? Envelope? Como que os dons se manifestam? Como é que você faz? Como é que você abraça? Quando nós somos templo, O nosso corpo serve para levar a palavra, para mostrar a palavra de Jesus, para mostrar Jesus para os outros. Pronto. Então, nosso corpo, viu como nós achamos que muitas vezes o nosso corpo para nada presta? Serve a nossa alma e o nosso espírito. O corpo, nada. Mas o seu corpo é o transmissor de glória. Viu como a gente ainda tem algumas nuances dessa heresia? Nós temos, porque nós precisamos ganhar os rudimentos primeiro. Então, o teu corpo é transmissor de glória. Por quê? Porque a glória do Senhor em você habita. Toda vez que você toca em alguém e você ora, você transmite glória. Toda vez que a sua oração alcança alguém, você transmite glória. E tudo isso é através do seu corpo. Por quê? Porque é templo do Espírito Santo. O seu corpo não é ruim. O seu corpo tem uma finalidade dentro da igreja, que é ser transmissor de glória. Tira o seu corpo, sobra o quê? Nada, ué. O resto é imaterial. A alma e o espírito é imaterial, né? Não tem Mas como... a gente acha que a gente pode ser a igreja sem esse corpo físico. Possível. Então, começa a expandir. O seu corpo é transmissor de glória. É nele que Deus vai manifestar os dons, é através dele que Deus vai se revelar, é através dele que você vai levar o que é o dom de cura, o dom de profecia, o que é o dom de realizar milagres. É transmissor de glória o seu corpo. Então, Paulo estava lidando com isso. Jesus não tinha um corpo. Quando né? Que ele era um fantasma. Começou, Jesus, ele andava e não deixava rastro. Por quê? Porque ele não podia ser mal. E Paulo, peraí, como assim? Então, Paulo teve que rebater isso, trazendo a humanidade de Jesus para isso. Ok? Ok. E também, outra coisa, o ensino do gnosticismo era assim, ó, vocês têm que ter uma vida de abstinência, já que o corpo é mau, então você não come isso, você não faz isso, você não bebe isso, você não usa batom, você não pode usar calça, você não pode cortar o cabelo, você não pode... O que mais? Depilar a perna, depilar sovaco, essas coisas bonitas, assim, né? Não pode. O feminismo hoje está assim, não use absorvente, não depile, a menstruação é linda, você pode andar fedida e abusada por todo o Brasil. Não tem problema. Já pensou? Nós estamos nesse nível. Nós estamos, como igreja, nós estamos nesse nível. Como mundo, nós estamos nesse nível. Por quê? Porque ainda é resquício disso aqui vindo para nós. E aí, eles falam o seguinte, como o corpo é mau, você vai ter que viver em penitência. Se você viver em penitência, você vai alcançar segredos, senhas e acessos para chegar a um nível de espiritualidade gigantesco. Paulo fala, para tudo. O evangelho é para todo mundo. Cristo morreu para alcançar o mundo. Não tem que ser uma classe específica. Então, Paulo fala isso. É para todo mundo. É para todos.
Não tem raça, não tem nação, não tem credo, não tem nada. O evangelho é para todo mundo. E ele começa a rebater isso, tá? E aí, os judeus chegam Pastora, no... eu não entendi nada desse negócio do ensino do gnosticismo que você falou. É o quê? Que nós ainda vivemos assim? Como é que é? Repete, por favor. Algumas coisas a gente ainda vive, velhinha. Esse Quer ensino ver? que me... Nós vivemos isso aqui. Sim, na estrutura de igreja hoje, nós vivemos isso. Existe a oração do pastor que é mais forte, existe a do bispo que é ultra power, Entendi. existe a do apóstolo que é supra, e ela é irrefutável. E existe ainda a oração do diácono ou do aspirante. Não, do aspirante nem ora, né, tadinho? Ele aspira só. Né? Eu não estou rebatendo nada disso, não estou dizendo que é errado, não estou padre. Só estou dizendo que essas situações, elas existem em nós, na nossa estrutura como igreja. Vocês que estão chegando agora, que nem a Sueli, a Ângela, Mara, o Jair, a Claudinha. Dá uma olhada em Efésios, que a gente explica isso com maior clareza. Por quê? Porque Paulo ele iguala todo mundo como irmão. Não há hierarquia espiritual dentro de uma igreja. Essa é a igreja que nós vemos hoje? É a estrutura que Paulo apresenta? Não. Mas amém. Vamos embora lá. Então, o gnosticismo fala isso, que o evangelho é para uma classe especial de pessoas. Essas pessoas elas têm que chegar num nível de espiritualidade tão grande, que não é o qualquer, um ser humano comum não tem acesso a esse Deus. E Paulo fala, pode parar, o evangelho, o verdadeiro, é para todo mundo. Cristo tem acesso, Cristo deu acesso a todo mundo. E Paulo vai rebater isso nessa carta de Colossenses, tá? E aí, o capítulo 1 se divide em algumas sessões. Nós vamos começar agora a falar propriamente da carta. Então, vamos lê-la? Nós vamos ler o capítulo 1, sabendo que não conseguiremos falar dos 29 versículos, mas vamos falar. Eu vou ler, então, tá? vamos ler. Eu leio. Eu não entendi, minha irmã. Eu vou ler aqui, Colossos. Vai. Então, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos, irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colosso, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. 3. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade e do evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento e da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Damos graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra,
visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre todos os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne e pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu fui feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalho, combatendo, segundo a eficácia que em mim opera poderosamente. Amém. Lindo, né, gente? Caramba! Amo esse capítulo. Conhecendo agora o fundo, a gente entende porque Paulo falou muitas coisas, né? Ele precisou se manifestar sobre muitas coisas para que as mentiras fossem tiradas do meio da igreja antes que a destruíssem. Por quê? Entenda, as heresias que estavam no meio da igreja era a ponto de destruir a fé deles. Estariam minando mentiras com fundo de verdade para que destruísse. Então, Paulo começa. Ele começa se apresentando como em toda a carta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo, ele tem diante dele uma igreja que não o conhecia. Então, ele mesmo precisou se apresentar. Eu sou o apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, não foi algo que ele escolheu, não foi algo que ele se auto-intitulou, mas sim em razão de Jesus Cristo. Ele faz isto. E como apóstolo, ele era embaixador. Como embaixador, ele representava. Então, como representante, ele tinha toda a autoridade de Deus para trazer agora não só o ensino, como o pastoreado. Porque Paulo vai ensinar esta igreja e, ao mesmo tempo, vai pastoreá-la através desta carta. Então, ele fala, Paulo, apóstolo. O que é o apóstolo? É o enviado. Em grego, ele quer dizer enviado. Então, Paulo, ele é enviado de Deus, ele está como embaixador de Deus. E isso está, a Bíblia traz isso, que todo embaixador representa um rei. Está lá em 2 Samuel 10, 1 Samuel 25, de 5 a 10, e de 39 a 42. Quebrei aqui mesmo? Não, só foi. Então, Paulo tinha autoridade para ensinar. 1 Timóteo 2, 7. Quanto para pastorear. 2 Coríntios 13, 10.
Então, ele começa a se apresentar e colocar suas credenciais aí, para que a igreja entenda isso. E não só, ele traz Timóteo. Ele falou, Timóteo está comigo. Timóteo era alguém que Paulo chamou de irmão. Por quê? Porque na igreja, o maior título que se tem é o irmão. Quando você chama alguém de irmão, você está confraternizando, trazendo o corpo de Cristo para isso. E Paulo está ensinando essa igreja essa situação. Timóteo é meu irmão, dando-lhe o título de afetuoso. Chama-o de irmão, que é o serviço essencial dentre eles. Que você precisa ser irmão de alguém. Quando você é irmão de alguém, você automaticamente o trata com amor, crendo que você faz como a Cristo. Lembra que nós aprendemos isso em Efésios, tá? E ele começa a traçar vários elogios, como ele traz em todas as cartas dele, como em 1 Tessalonicenses 3:2, 1 Coríntios 4:17, Filipenses 2:19 seguintes. Ele vai demonstrando o amor e a consideração que ele tinha por Timóteo. Timóteo não foi descrito como pregador, como apóstolo, como ensinador, nada. Ele trouxe meu irmão Timóteo para corroborar com aquilo que ele estava falando. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. As cartas, elas continham isso. Primeiro se apresentava quem escrevia e depois íamos para os destinatários. Quem era o destinatário? Paulo, com a idade, ele começou a entender que igreja era constituída por pessoas. Por isso ele não escrevia mais às igrejas. A partir de Romanos, Colossenses, Filipenses e Efésios, ele começou a escrever aos indivíduos, porque ele entendeu que o ser humano é muito mais importante que a instituição. Nós estamos vendo a igreja migrar para isso. Nós estamos saindo de uma igreja de sistema para ir para uma igreja de fundamentos. Paulo começou essa igreja já lá, muito tempo no ministério dele, que a igreja é feita de pessoas, e por ser pessoas, ele começou a conversar com elas através das cartas. Por isso que ele fala aos santos. Quem são os santos? É uma classe. Que classe? Quem são os santos? Nós. Nós quem? Nós que cremos em Jesus Cristo, nos tornamos santos. Isso. Muito depois é que a palavra santo se associa a uma conduta. Mas não é conduta, é relacionamento em quem nós somos em Deus. Você é santo porque você está em Deus. Deus é santo? Se Deus é santo e você está nele, você é santo? É isso que Paulo está dizendo, tá? Depois é que a igreja tomou essa conotação, que santo é quem anda perfeição, em santidade. Não, você é santo porque você está em Deus. E Paulo está dirigindo essa carta a todos os santos que estão naquela região. E agora eu quero trazer algo, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quando você vira para o irmão e fala assim, graça e paz, o que você quer dizer para ele? Quem já disse para alguém assim, graça e paz, irmão? Conta para mim. Agora ninguém, né? Ninguém cumprimentou ninguém, que tenho certeza. Marcos, você já cumprimentou, não já? Graça e paz, irmão. Ricardo. Já, Lu? Já cumprimentou? Claudinha? Muitas vezes. Ângela. Gabi. Vilmara. Regina. Conta para mim, o que vocês queriam dizer? Eu posso dizer a verdade? Pastor, eu nem sei, mas eu aprendi assim, acho que era legal e era o correto, estou fazendo até hoje. Estou indo. Não é verdade? Se Paulo faz, eu também faço, porque se Paulo não errar, eu não erro, né? Vamos por aqui, eu erro. É a gíria da igreja. É isso aí. É o evangeliquez, né? Isso. Literalmente é o evangeliquez. É assim que se cumprimenta. Então graça e paz, irmão. Bora lá. Eu
Mas... E não foi É o código do crente. Evangélica, foi quando eu era muito criança que eu fiz a primeira comunhão. E o padre, quando recebia a gente, ele falava que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Era sempre assim. Então eu aprendi, não foi na igreja, foi com o padre. Que é uma igreja. Né? Não, no nosso contexto, né? Entendi. Que é pior ainda, você traz o ranço de lá, né? Mas, quando Paulo cumprimenta a igreja com a graça e com a paz, ele está fazendo uma homenagem ao Deus Pai, na solicitude de Deus para com os homens que precisavam de um relacionamento restaurado com ele. Então, toda vez que ele falava graça, ele homenageava a Deus pelo sacrifício salvífico de Cristo. Olha que lindo! Tem noção de quantas vezes você falou isso? Não tinha nem noção do que você está falando. A graça. Quem é graça? Nós aprendemos que graça é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Então, guarde isso. Toda vez que você virar para o irmão e falar graça, que é uma homenagem, no teu coração, só basta. No teu coração você vai abrir o melhor sorriso, que você vai lembrar que é uma homenagem que você está fazendo para Deus por todo o relacionamento, pela restauração do relacionamento que Ele fez com o homem. Olha, não é lindo, gente? É belíssimo isso, né? Belíssimo, belíssimo. E a paz? A paz, literalmente, a comemoração para expressar a amizade do homem com Deus. Por quê? Porque através da salvação completa, nós temos paz com Deus. Lembra que nós vimos isso em Efésios? Então, toda vez que você virar para um irmão e disser graça e paz, você está literalmente elogiando e louvando ao Senhor naquele ato. É maravilhoso. É maravilhoso o que a gente faz. E Paulo, ele tem essa sensibilidade, essa grandeza de trazer sempre a obra salvífica para a realidade dele. Eu me lembro de onde eu fui. Eu me lembro de onde eu saí. Eu me lembro desse sacrifício. Então, irmãos, graça e paz. Olha que lindo. Ai, maravilhoso, eu amei. Né? Maravilhoso. Eu falei, gente, eu preciso falar. É uma saudação que ele abre e ele encerra as cartas dele. Tamanha é a importância e significado que isso tem no coração de Paulo. E nós já entendemos que nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Isso nós já sabemos que é realmente o que quer dizer isso, né? Porque Ele é nosso Deus e o nosso Senhor, porque possuímos Ele através do quê? Da salvação. 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. O judaísmo, ele chamava para ele só a paternidade do Deus Altíssimo. Com a vinda de Cristo, nós ganhamos uma aprofundação do significado que isso tem. Nós não só passamos a ser filho, como passamos a fazer parte do corpo. Então, é muito maior que isso. E isso Paulo está dizendo, sempre damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor, no qual oramos por você. Ele está dando graças a isso. Ele está louvando a Deus por conta disso. As ações de graça de Paulo, elas são em formas de oração. É que nós não temos o hábito, né? Nós, louvamos a sua vida, mas Paulo não. Paulo, ele orava. As ações de graça pelo bem que ele viu na igreja, tudo que os irmãos faziam, era motivo de oração. Não era motivo de ações de graça. Isso é claro para vocês? Então, Paulo está nessa situação. 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor para com os santos. Nós vamos ver que na igreja primitiva, esse tríplice sempre vai acontecer. Amor, fé e esperança. Isso vai estar sempre em inúmeras referências. Vamos anotar? 1 Tessalonicenses 1:3. 1 Tessalonicenses 5:8. Romanos 5, de 1 a 5. Gálatas 5, de 5 a 6. Efésios 1, 15, 18.
Efésios 4, de 2 a 5. Hebreus 6, 10, 12. Hebreus 10, 22. 1 Pedro 1, 3, 8. E 21, 22. Entenda, a nossa fé, ela tem que estar em algum lugar. E Paulo está dizendo que eu vi que a sua fé está em Jesus Cristo. A nossa fé, ela tem que estar pautada em Cristo Jesus. Nada mais que isso. Nada mais poderoso no nosso evangelho, na nossa fé, que Cristo. Cristo não é o objetivo. Ele é a esfera onde nós estamos. Isso é claro para vocês? É claro? Ou não? A sua fé hoje é o quê? O que você crê, de fato? Você vive pela fé que você tem? É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Desde que ouvimos, ou seja, toda vez, ele se refere ao passado, toda vez que Epáfras traz relatório, ele traz menção disso. Então, toda vez que nós ouvimos, a vossa fé em Cristo Jesus. A fé deles estava em Cristo. E nós sempre temos que entender que é aqui que vai estar. E amor, para Paulo, a fé não anda desassociada ao amor aos irmãos. Então, nós temos que entender que nós não podemos ter fé em Cristo e não amar o irmão. Não dá. Aí você fala, mas pastora, como é esse amor? Como é o amor? Como nós vimos lá em Efésios. Ele é longânimo, ele tem uma paciência gigantesca. Isso é o amor. É o amor do irmão, para com o irmão. E Paulo está requerendo isso. Não dá para você ter fé em Cristo e não amar. Você pode amar o irmão de qualquer forma. Eu não sei se vocês já assistiram a um filme que está todo mundo falando nas redes sociais aí, Somos Todos Iguais? Sim. Já assistiu, não? Não? Assistam, se vocês puderem. Assistam esse filme. Tem um momento em que um indigente, ele vai dar como é que chama? Quando a pessoa morre. E a outra pessoa fala. Depoimento, não é depoimento? Como que é? Uma homenagem? É uma homenagem, né? Ele vai e ele fala justamente disso, do amor. Ele era conhecido como suicida. Eu vou dar um spoiler do filme, mas só para vocês entenderem o poder desse amor. O que esse amor faz, né? Ele fala, olha, a pessoa que morreu, ela foi a única que me viu atrás das grades e pôde, através da vida dela, me libertar das garras do inferno. Porque ela me amou. Ela foi a única que me amou além das grades. E ele transforma, ele falou, olha, a tocha que ela acendeu em mim, eu jamais vou deixar que se apague. E ela foi mudando, e ele continuou, depois da morte dela, mudando literalmente. Isso é a força do amor. Aí eu penso, às vezes a gente pode falar, nossa, mas como? Como amar? Você pode amar de muitas maneiras. Você pode amar pregando o evangelho, você pode amar escutando um ser humano, você pode amar levando dinheiro, levando comida, ou simplesmente aceitando a pessoa como ela é e deixando que Deus a mude. Isso é o amor que Paulo está dizendo. A forma mais forte de amar é o caminhar junto, né? Porque esse é o amor que realmente cobra de nós um preço, porque o caminhar juntos é o amor apesar de. É o amor mesmo, olhando de Cristo para a pessoa, porque nem sempre é fácil caminhar junto. Mas quando esse amor de Cristo está em mim, é o amor apesar de. Eu amo porque Ele ama. Para mim, pelo menos, é uma das facetas mais fortes e mais difíceis desse amor agregado à fé. Minha experiência, pelo menos. Nós precisamos amar por obediência, não é escolha. Esse aqui eu vou amar porque é mais fácil, esse aqui porque é mais difícil. Esse porque parece comigo, né? Porque tem afinidade. Não, eu vou amar porque Deus realmente me ordena. E a minha vida, ela tem que andar de acordo com a confissão da minha fé. E o Deus que eu creio é um Deus de amor.
Não dá para eu crer num Deus de amor e não emanar esse amor. Amor não é o amor que a sociedade nos prega. Nós temos que aprender a amar de forma sadia. Por quê? Porque Deus é um Deus que põe limite, Deus é um Deus que diz não, Deus não é um Deus que aceita qualquer coisa. Então, o nosso amor tem que ser muito semelhante ao amor dele. E ele confronta, ele corrige, né? Ele não nos deixa enganados nas coisas. É o amor mesmo que você falou, é um amor que põe limites nas coisas. E toda vez, por exemplo, que você for justo, você está demonstrando amor para com a pessoa. Ainda que a pessoa reclame, ela jamais vai ter você por injusto. Porque você a amou a ponto de fazer justiça. E fazer justiça não é pegar uma arma, né? Mas é ser justo. O justo é isso. E todo mundo conhece a justiça. Todo mundo sabe o que é ser justo. Tá? 5. Por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Essa fé e esse amor dependem da esperança que se coloca nos céus. A sua esperança está onde? No que você espera? Vamos, gente, conversa comigo. A vida eterna é um foco para você? Você está preocupado com 70, 80 anos da Terra? Seu foco é o céu? É aquilo que Deus espera de você? Ou é aquilo que a vida na Terra pode te trazer? Porque às vezes a gente esquece qual é o nosso foco real. Por que que nós fomos salvos, na verdade, né? Para quê? Que é o que a gente viu em Apocalipse. E isso é uma transição que a gente precisa fazer, tirar o foco do terreno e começar a colocar no eterno. Porque senão muitas coisas não fazem sentido. E Paulo está falando isso aos Colossos. Ele está dizendo, por causa da esperança, que vos está preservada nos céus. Por quê? Porque toda vez que a gente ama Cristo e nós, de fato, levamos uma vida séria no Evangelho, nós vamos ter perdas. Nós vamos ter tribulações, nós vamos sofrer perseguições, nós vamos. Por isso que Cristo, eu achei fantástica aquela oração que ele fala, Senhor, eu não peço que os tires do mundo, mas os livra do mal. Por quê? Porque o mundo vai sempre existir. Ele venceu o mundo. Tem bom ânimo. Ele venceu. Essa tem que ser a nossa esperança. Por quê? Porque as tribulações vão virar, as tribulações virão, as perdas virão, as renúncias terão que existir. Você já renunciou a muita coisa. Você já disse não para outras tantas. Quantas coisas você já abandonou? Porque o seu caminho não era o caminho que Cristo queria. As traições virão da tua mesa. Os teus amigos vão te falar coisas que às vezes não é aquilo que Deus quer de você, que você vai ter que escolher. Assim, evangelho é renúncia, né? E é isso que Paulo está dizendo a Colossos. Eu tenho conhecimento do amor, da fé que vocês têm, do amor em Jesus, da fé em Jesus Cristo, do amor aos irmãos e a esperança que vocês têm que está preservada no céu. A tua vitória, a última palavra, o direcionamento, o ponto final na nossa vida, nós temos que crer que vem de Deus. Nunca de situações do mundo, nunca de autoridades, mas sim de Deus. Ele é a última palavra na nossa vida. Essa é a esperança que Paulo está trazendo aqui. É a esperança dos céus, que vai vir, que vai transformar, que vai, de alguma forma, dar um bom final. De alguma forma. E aí ele traz essa situação do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é a verdade. O evangelho significa boa notícia. Qual é a boa notícia? Qual foi a boa notícia que você recebeu como igreja? Ou como ser filho de Deus? Qual foi a boa notícia? Ele deu Jesus para morrer por mim, né? Entregou a Cristo por mim. Essa é a boa notícia. Esse é o evangelho. Que foi em Cristo que nós fomos feitos filhos e inseridos nele. Então, Paulo está dizendo, olha, lembra da qual vocês ouvistes. Por quê? Porque eles estão ouvindo outras vozes. Lembra só. Só lembra que a sua esperança está no céu, no qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. O evangelho é verdade, vai se cumprir. Creia só nisso. Não se desvie para outras doutrinas. A sua esperança está no céu. O evangelho que você creu é
de fato, a mensagem de Deus, do Deus que ele é amigo e ele é amante. É um Deus que vai realmente cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Essa é a convicção da nossa fé. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas se perdendo. Esses dias eu vi uma pessoa tão querida, que tinha uma fé tão linda em Cristo, que eu achei que tinha uma fé tão linda em Cristo, agora ela está indo para filosofias que eu falo, meu Senhor, quando eu não vejo outras se voltando para a macumbaria. Você sabe que ontem um dos meninos que eu cuido me chamou, disse que foi para o monte, aí no monte ele ouviu uma voz, acredita que é a voz de Deus, desceu aterrorizado do monte. Eu falei, tá, mas o que está acontecendo? Aí comecei a investigar, e ele chegou à conclusão que o medo dele é ir para o inferno. Eu falei, querido, vou te contar a boa nova. Não existe inferno para você. Cristo te deu vida eterna. Você pertence a Cristo. E, ó, é um cara que está na igreja, é um cara que prega, é um cara que faz um monte de coisa, é um cara que tem unção, mas ele não sabe dentro dele a verdade que ele não pertence ao inferno, que ele é de Cristo. Gente, eu fiquei aterrorizada, eu falei, então vou te dar a boa nova. E aí ele mandou um amém. Ó, e a pessoa que está em Cristo há muitos anos, mas não sabe a melhor notícia. E é isso que Paulo está mostrando a Colossos. Ó, vocês conheceram a verdade, o evangelho. Se você conheceu a verdade, se mantém nele. A questão é que muitas das vezes não conhecemos os rudimentos da nossa fé. E por isso que nós estamos estudando, porque a gente vai conhecer rudimentos. E cada vez que eu conheço o rudimento, o evangelho se faz mais forte dentro de mim. E automaticamente eu vou caminhar numa outra força, numa outra dimensão em Deus. E Paulo está falando isso. Que, lembre-se, o evangelho é verdade. Ele brinda os homens com a divindade, que não é uma conjuntura. Porque tem religiões que Deus é distante. Que Deus não é um Deus que você se aproxima dele e faz parte. É um Deus que está no céu e eu estou aqui. Então eu tenho que orar, implorar e pedir. E Paulo está dizendo, não. Você é um Deus que te incluiu. Lembra que ele pegou Kainos, ele pegou duas coisas e fez uma nova, e essa uma nova, ela é a verdade. Ele está falando isso para Colossos. Porque depois a gente vai ver aqui que ele pede para que as cartas de Laodiceia sejam lidas em Colossos, e a de Colossos seja lida também lá em Laodiceia. Troca! Vamos buscar conhecer a Cristo. Vamos buscar as verdades. Procure conhecer o evangelho dentro de você. Qual é o evangelho que brota em você? É o evangelho. Oh, desculpa, mas bem, velhinha, eu fechei, desculpa. É que a gente sempre foi assim, foi imputado na gente que Deus era uma coisa muito assim lá em cima. E eu comecei a entender assim, depois que você falou, Deus é pai, e eu falo assim, a gente não pode chegar no pai, a coisa tem que ser mais leve, pastora, sabe? Não uma coisa assim muito, ai, Deus é assim, Deus não gosta, Deus não faz, não é assim que você tem que fazer, né? Eu aprendi assim, que às vezes muitos títulos que não é isso que vai levar você perto de Deus, não é isso que vai fazer você uma pessoa entregar a vida para Cristo, não é nada disso. Então, eu acho que tudo que se é com leveza, e vou dar aqui a honra que a minha amiga Mari, que ela tem me ministrado muito nessas palavras, ela me fez entender de que a gente tem que ser mais leve, né? E não com esse peso de você ter que ficar... Tudo tem que dar satisfação, tudo tem que dar ponto, tudo tem que dar... Não é assim. Às vezes, quando você menos espera, com uma simples atenção que você deu para uma pessoa, aquela pessoa já entrega a vida dela para Cristo. E eu não fiz nada, Cristo só agiu em mim e eu não fiz nada. Então, é o leve, é o ser leve. Né? Eu lembro muito de uma amiga minha do R12, a Silvia, que ela ministrava sobre o vento suave, né? O sucio. Eu falo, é esse vento que a gente precisa ouvir e sentir. Né? O suave. E ele é assim, Deus é isso, é suave, ele não impõe nada, ele não obriga nada, ele não exige nada da gente, né? Ele nos deixa livre.
E acho que pregar a palavra e você alcançar as pessoas é isso, é você ser leve. É porque nós achamos muitas vezes, Vera, que o evangelho ele é fora de nós. É. Ele é algo que eu tenho que buscar fora para trazer. Eu não entendi que é de mim, aqui, que vai brotar. Por quê? Porque se eu estou nele, se eu deixar a vida dele fluir em mim, é a minha vida. Por isso que Paulo sempre fala, você tem que matar o velho homem para que o novo venha. Não é diminuir, é matar, extingue. Pega a tua cruz e me siga, Cristo falou. É pegar a cruz, literalmente. Pegou, foi embora. E Paulo está trazendo isso à memória. De novo, a memória do povo de Colossos. Ele está ministrando o povo de Colossos. E ele chega no fim. Também transformo Cristo em religião, eu trago esse peso, né? Porque a religião tem muitas regras. E aqui a regra é creia naquilo que foi te falado que é o evangelho. E quando a gente junta as duas coisas e transforma Cristo em religião, e eu gosto muito dessa fala dele na cabana, porque ele vira lá pro Mac e fala, Mac, eu não sou assim, eu não caigo em religião, eu não sou a religião. E é muito sério quando a gente pega todas as doutrinas, todos os dogmas, todos os processos que criamos, né, que nós criamos para adorar um Deus, a gente perde o foco que é o Espírito Santo em mim, ministrando quem eu sou nele e quem ele é para mim. Eu perco esse foco. Lembre, o Deus que você serve é um Deus de relacionamento. Não é um Deus que te salvou para não te ter. Ele quer te ter, mas não como servo. Ele quer te ter como filho. E como filho é relacionamento. Quanto mais você se relacionar. Neste momento, por exemplo, você está se relacionando. Por quê? Porque eu tenho certeza que o teu coração, muitas das vezes, está com algumas resistências, mas ao mesmo tempo está falando, nossa, que fantástico. Nossa, e você está se relacionando, porque quando você for orar, você vai orar de outra forma. Você vai buscar de outra forma, porque você entendeu. E esse relacionamento é isso. É sentar e ouvir. E Deus tem o prazer de falar com você. Sim. Aí o evangelho que chegou até vocês, por todo o mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Aqui Paulo já começa a quebrar. Primeiro, o evangelho é para todo mundo. O evangelho chegou até vocês e chegou até o mundo. Ele faz questão de falar, chegou a todo mundo. Por quê? Porque ele está rebatendo uma heresia de que o evangelho ele é eleticista, ele é só aquele bambambam que chegou no supra-sumo da espiritualidade e conseguiu. Não. Paulo está dizendo aqui, esse evangelho chegou até vocês e por todo mundo esse evangelho está frutificando. Então, ele vai alcançar todo mundo, ele é universal. E esse evangelho, ele é universal. É para todo mundo. Não está limitado à raça, não está limitado à língua, não está limitado à cor de pele, não está limitado a nada. É a mensagem do evangelho e alegria e paz estão ao alcance de todos. Tem muitas coisas, os dons, por exemplo, não é para todo mundo. Tem alguns que vão ter dons, outros não vão ter dons. Por quê? Porque não desenvolve. Então, a gente vai entender, mas o evangelho não. O evangelho é para todo mundo. É a mensagem gratuita, né? O que de graça recebe, de graça entrega. A única coisa de graça que todo mundo tem é o evangelho. O dom é um dom gratuito de Deus. É gratuito, todo mundo vai receber. Mas vai desenvolver? Mas esse depende de mim na questão de fazê-lo fluir, né? Eu posso matar o dom que há em mim. Tanto é que tem uma hora que Paulo vira para Timóteo e fala, reaviva o dom. Eu acho muito louco isso, assim. Tem hora que você fica tão cansado que você vai deixando os dons passar. E ele fala, Timóteo, reaviva o dom que há em você. E talvez você também precisa reavivar o dom que está em você, né? É. E aí, ele fala, o evangelho é produtivo. Ele não é estático. Ele não é alguma coisa que chega e alcançou o seu ápice e parou. O evangelho, ele salva e ele vai transformando. Ele vai mudando. Se você olhar para você do dia que você aceitou a Cristo, foi lá na frente, ao dia que você é hoje, você praticamente não existe. Por quê? Porque Deus foi transformando você. Foi moldando através do quê? Do evangelho. E Paulo está falando isso com Colossos. Eu sei disso. O testemunho que chegou de vocês é esse. E o evangelho é isso. Ele é produtivo. Ele produz frutos de forma crescente. É só você deixar.
é só deixar o evangelho se manifestar em você, tá? E o evangelho também fala da graça. Qual é essa graça? É a graça redentora, que é a verdade de Deus. Cristo é a verdade de Deus e ponto final. É isso que ele está falando para a igreja. Não há outra verdade fora de Cristo. E a igreja de Colossos estava entendendo que poderia ter vida espiritual como igreja de Cristo sem Cristo. Sem Cristo sendo o centro. E Paulo falou assim, peraí, vamos parar. Está errado. A graça, o evangelho verdadeiro é Cristo. E ponto final. Não há outra verdade que não seja essa. Tá? E alguns falam que esse produzindo frutos e crescendo é uma referência a Gênesis, que fala multiplicar, né? Crescer e multiplicar. Então, Paulo traz também um pouco dessa referência da palavra de Gênesis, que está em Gênesis 1, 22 e 28. Como também a relação de Israel, a nação de Israel, que está em Jeremias 3,16 ou 23:3. 7. Vocês o aprenderam de... Aí, lembra que ele está falando do Evangelho. Vocês aprenderam o Evangelho de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para convosco. O que isso demonstra? Que o Evangelho ele é transmitido humanamente. É você falando. Quantas vezes você fala do Evangelho sem abrir a sua boca? Várias. Muitas vezes, né? Por isso que nós temos que saber qual é o Evangelho que está em nós. E aí Paulo começa a falar, ó, foi Epáfras quem levou o Evangelho a Colossenses. Inclusive, ele é colossense, ele é de Colossos. Epáfras é um cidadão de Colossos, ele nasceu em Colossos. O que mais? Ele foi autorizado por Paulo para levar o evangelho e continuou. Só que em determinado momento ele foi preso. A gente vai encontrar isso em Filemão 2:3. E Paulo fala que ele está preso em 4:10, né? Por isso que ele fala, nosso amado conservo e para vós é um fiel ministro. Então ele está apresentando Epáfras, que foi quem levou esse ministério a ele, coloca todas as credenciais de Epáfras, né, diante da igreja. Ele é muito apreciado. O que ele é ministro? Conservo é metaforicamente um escravo de Cristo. Fiel ministro é o diáconos com K, que é o que Paulo também chama para ele, né? Paulo é fiel ministro. Então, ele também é um diácono, que é nada mais do que mais um servo da palavra de Deus. Ele está trazendo isso. 8. Epáfras, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, Epáfras foi trazendo relatórios. E no que ele trouxe o relatório, ele falou, olha, aqui vai completar o círculo, tá? Do iniciado nas ações de graças. Por quê? Porque no versículo 9, nós já vamos começar a entrar numa outra sessão de intercessão de Paulo. Aqui ele está na ação de graças ainda por este povo. Então, ele está completando aquela que começou lá com a graça no versículo 4. Ele trouxe aos Colossos, deu a Paulo o entusiasmo e a confiança. Bom, beleza. Agora eu sei que vocês já me amam, porque esse amor no Espírito é amor por ele. Tá? Eu sei que vocês conhecem Epáfras, vocês respeitam como meu representante, e esse amor é que fez com que Paulo pudesse agora admoestá-los. Agora Paulo vai começar a admoestá-los mesmo, como filhos, como irmãos na fé. Por enquanto, ele só está passando trazendo algumas direções, dizendo que ele, sabe, agradece. E agora ele vai admoestar. No versículo do 9 ao 11, ele faz isso. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Por esta razão, qual razão? No amor. Aqui é só interpretação de texto, gente. Qual razão? Por esta razão,
Qual, Ricardo? O amor no espírito? O que mais? O amor no espírito? O que mais? Por que razão? Pela fé que eles têm em Jesus Cristo, pelo amor que ele tem aos irmãos, por conta do que mais? Da esperança que eles têm nos céus. Por conta de tudo isso, ou seja, pelo testemunho de vida que vocês possuem em Cristo e na igreja, por esta razão, desde o dia em que eu ouvi. Não foi a primeira vez que ele escuta de falar de Colossos. Então, desde a primeira vez que eu os ouvi, não deixo de orar por vocês. E pedir. Então, aqui, essa passagem, a igreja aprende muito sobre intercessão, que é uma oração petitória. Paulo está pedindo aqui para essa igreja. Deixamos de, por isso, desde o dia, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir oração petitória. Já não é mais ação de graças. Que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ele pede discernimento da vontade divina e o poder para cumprir essa vontade. Você já orou assim? Nossa, é lindo isso, né? Discerne a tua vontade para mim e me dá poder para eu fazer isso. Isso é aprender a ser dependente do Espírito, né? É o que a gente vem falando lá desde Efésios, né, Adri? Que é a dependência do Espírito. Porque às vezes a gente quer fazer algumas coisas na testa e é tão difícil, porque aquilo que eu faço para Deus precisa ser com Ele, né? Na direção dele. E na vontade dele, do pleno conhecimento dele. Nós temos uma mentira, e isso é uma mentira, que nós, como igreja, temos dificuldades em ouvir a voz de Deus. Há um versículo que fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você é ovelha? Então, Cristo mentiu a seu respeito? E por que você acredita que você não ouve a voz do Espírito? Sabe por quê? Porque você não se acha digno de tal coisa. Porque quando eu entendo quem eu sou em Deus, porque Ele me fez, Ele vai conversar comigo de alguma forma. Ou desenhando, Ele vai. Por quê? Porque eu ouço a voz dele. Ele disse que eu ouviria. Mas tem essa mentira que permeia a igreja. Você tem dificuldade em ouvir a voz de Deus? Você tem dificuldade? Tem Lu, tem Regina, tem Sueli, tem Letícia, tem Ângela, Mari, Claudinha, Jair, Gabi, Pamela, Glauco, Vilmar, Jaime. Tem dificuldade em ouvir? Porque todo mundo fala que é uma voz audível. Então você fica esperando ouvir alguém falar alguma coisa. E às vezes acontece e você não acha que é Deus falando com você, porque você espera só ouvir a voz e não, através de alguma coisa, Deus falar com você. Eu sinto assim. Concordo com ela. Realmente a sensação é de uma voz de trovão que vem sobre a nossa vida, né? Sobre o nosso eu. E aí a gente fala, pô, mas será que é o Papai do Céu ou será que é eu que estou imaginando essa sensação? Então a gente fica meio em dúvida, né? Desculpa falar, atrapalhar ela, a conclusão dela, né? Mas eu penso dessa forma também. Mas, Jair, você já ouviu essa voz de muito trovão? Já. Já ouviu? Mas já. É uma sensação muito boa. Só que ao mesmo tempo é aquela sensação de, pô, será que ou será que é imaginação fértil minha? Será que é algo sobrenatural realmente? A gente fica se auto-duvidando, entendeu? Quem mais tem essa dificuldade, esse receio? Quem mais? Ninguém mais? Eu acho que é mais medo, né? E tem essa falácia mesmo de que a gente não ouve a voz dele. E eu acho que isso que o Jair falou é muito sério mesmo. Apesar que dizem que a voz de Deus Pai, como a voz de muitos trovões, como está em Apocalipse, são pouquíssimas
vezes que a gente ouve, né? A gente tem mais conversa, intimidade com o Espírito Santo, que mora dentro, que está mais perto, que é um outro tipo de fala. Mas eu acredito que é muito da falácia mesmo, dessa dificuldade que você trouxe, que as pessoas dizem que a gente não ouve, não discerne, não entende, ou muitas vezes a gente também não quer entender porque fala contra aquilo que a gente quer de vontade. Então, é melhor falar que não é Deus, né? E via de regra é contra aquilo que interiormente nós queremos. A Gabi colocou mesmo, que muitas vezes, em decorrência da dor, ela não quer ouvir o que Deus quer falar. Por quê? Porque às vezes na dor eu quero parar. E Deus está me dando um chute, jogando para longe. Vai dar. Josué, Moisés é morto, né? Caminha, diga ao povo que marche, né? Vai, mas ele morreu. Vai, Josué, vai. Eu posso falar uma outra coisa também? Só um testemunho. Eu estava com a minha esposa no Ceasa, aqui, que a gente mora aqui na Zona Oeste. Né? E aí, tipo, eu tava... Passar ali no Ceasa, vai ver que tem um bolsão que tem muito indigente ali, muita gente de rua e tudo mais. E um dos momentos que a gente teve, eu especificamente tive, é que essa voz chegou e falou para mim: volta lá e vê o que está acontecendo, se eles precisam de alguém. Aí eu falei assim: jamais, não é comigo não. E aí depois, volta lá. Eu não vou voltar. Eu, tipo, né, batendo na tecla que eu não ia voltar. Eu voltei, tinha um rapaz, assim, jovem, de mais ou menos uns 25 anos, 30 anos, caído no chão, mas ele estava tão bêbado, mas tão bêbado, que eu cheguei, fui o único carro a parar. Quando eu parei, um monte de carro atrás de mim parou também, para ver se a pessoa estava precisando. Eu não sei se, de repente, aquilo lá foi um apoio para quem estava passando ao lado, começou a parar para ver se existia necessidade de ajuda para aquela pessoa e tudo mais. Claro, eles sempre precisam de ajuda, mas parar. Agora, por exemplo, vocês deram um exemplo, a gente tem que amar um ao outro, é difícil, mas tipo assim, se a gente começa a dar razão e começa a virar chave e falar, realmente, eu vou ajudar o próximo, eu vou correr junto com o próximo, é mais fácil, porque tem muitos aí para te derrubar. E aí você acaba se isolando, se bloqueando, se gelando. Ah, você é movido pela fé? Como vocês perguntaram agora. Sim, a gente é movido, só que em muitos momentos vem aquela coisa e te joga para baixo, te derruba, entendeu? Então é muito complicado. Eu estou gostando da palestra que vocês estão dando, da reunião de vocês. Até estou falando, sou um pouco falador, mas enfim, estou me segurando, entendeu? Até peço perdão aí se de repente estou atrapalhando. Mas enfim, é isso que eu tenho para falar. Mas aí, você já parou a pensar que com certeza tinha uma mãe orando por esse rapaz ou uma esposa orando por esse rapaz e Deus olhou e falou, peraí, eu tenho um filho aqui, ó. Eu tenho um filho aqui que vai me ouvir. E eu vou responder essa oração através desse meu filho. E é assim que Deus faz. Por quê? Porque Deus sempre responde uma oração. Aliás, a cada 1 hora, há a resposta do céu aqui para a terra. 1 hora. E eu tenho certeza que você foi fruto de resposta de oração para alguém. De alguém. Deus usou Amém. você. Só que Satanás tem essa mentira. Ele colocou tão profundamente em nós que nós não possuímos a capacidade de ouvir o Deus que nós servimos. Então, a sensação que a gente tem é que a gente anda no escuro. Né? Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Boa, perfeita e cristalina. Não, isso é genérico demais, se chama chutada demais. Aí, vamos embora, vamos afunilar isso aqui. Vamos afunilar. É perfeita, pronto, é perfeita. Vamos afunilar isso. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Não é tão fácil aqui não, Jair, não é assim não. O negócio é Eu tô Eu vendo, tinha certeza que ele ia falar isso e a vou pastora ia cutucar. responder o que ela respondeu. Tá vendo, Mara? Deus falou comigo, tá vendo? Tá vendo? Rapidinho. Isso é conhecimento. O conhecimento faz isso, Mara. Isso é isso mesmo. Intimidade, né? Relacionamento. Relacionamento. Nós caminhamos há muitos meses juntos. Sabe? Então, Jair, qual é a vontade de Deus? Qual é, Sueli, a vontade de Deus para a sua vida? Jaime, Vilmara, qual é a vontade de Deus? Regina, qual é? Claudinha, Lu, Ari, Letícia, Boa, perfeita e agradável. Aí é fácil, hein? é fácil, tá bom. Então, eu vou usar os mesmos versículos. O que é uma vontade boa? Que é perfeito, né? Que é agradável. E agradável.
Se a vontade Mas de Deus agradável para quem, né? Para mim ou para ele? Pergunta boa, a resposta boa essa que eu disse. Né, né, pastora? Aí eu quero saber. Entende que muitas das vezes a gente pega esse versículo, mas nós temos que mastigá-lo. Qual é essa vontade? Ela é boa para quem? É perfeita Ela é quando, boa para né? mim, ela é boa para o corpo, ela é boa para Deus. Entenda, se a vontade for boa para Deus, ela vai ser para o corpo e para mim. Deus sempre vai olhar para você através de Cristo. Quando ele olha para Cristo, ele vê a igreja, porque é o corpo. Quando você é o corpo, você está no todo. A vontade do Senhor é que você pregue o reino. A vontade de Deus é que você expanda o reino dele aqui na terra. Qual é o reino dos céus? Conheça o reino dos céus que você vai conhecer a vontade de Deus. E olha que Essa louco. é a vontade. A vontade de Deus foi perfeita em Cristo, que Cristo se entregasse para a igreja. Até ela ser perfeita para Cristo, Cristo teve que falar para Deus: se possível for, passa de mim esse cálice, mas faça tu e não a minha vontade. Então, quando ela é perfeita? Quando ela cumpre o propósito de Deus para sua vida. Qual é o propósito de Deus para sua vida? Você sabe que hoje eu tive uma grande experiência com Deus, né? Estava acontecendo uma situação, não decidi ir trabalhar, minha cabeça não para de pensar, né? E aí abriu um novo concurso. E eu olhei hoje aquilo e falei assim, putz, mas eu não me preparei, 3 meses, não esquece, não é para mim. E aí Deus falou assim, tudo posso naquele que me fortalece. E a gente olha e repete as frases, né, bíblicas, e dependendo como a Gabi falou, dependendo da situação. E aí eu fui caminhar com os cachorros, que é o momento de conversar com Deus. E aí eu entendi isso no profundo, né? E na minha força, sem Deus eu não consigo. No meu conhecimento limitado, não vai para frente. 3 meses? Nossa, mesmo que eu fique 24 horas estudando no meu. E eu consegui, no profundo, né? Eu não vou conseguir passar para vocês exatamente o que eu senti. Mas é que exatamente o que significa essa frase. Que tudo posso nele, somente nele. Nele eu vou poder tudo, vou poder... não preciso nem ler, sabe? Assim, que se esse for o plano e o propósito, vai dar tudo certo. Vai passar, vai fazer ou não vai fazer, não sei. E aí, depois disso tudo, eu ainda andando, eu falei assim, mas o senhor precisa me dar só mais um sinal. Ei, Gideão! Molha que molha fora! E essa é a tua vontade, né? Mas, assim, aí depois eu falei, Deus deve falar, como ele já me conhece, ele deve falar assim, não, eu já sei, eu vou ter que mandar uma chuva de sinais, porque essa minha filha não vai, né? Mas esse aprofundamento... Hoje foi muito tremendo essa experiência, de entender isso, porque muita coisa eu olho e vejo assim, a minha força, né? A conquista, não sei o que lá. E pela primeira vez eu consegui entender assim, de tudo. Tudo que eu tenho e tudo que eu só sou e só tenho por conta dele. Foi demais, assim, eu não vou conseguir passar para vocês, foi só comigo a experiência, né? Mas é isso, esse aprofundamento, né? Esse é o ouvir essa vontade. Eu acho que hoje eu ouvi isso, essa vontade boa e perfeita, né? É buscar a intimidade, né? Eu creio que a gente não para buscar intimidade, né? Com Deus, ao ponto de, como você falou, ouvir, acreditar e saber que nele nós somos capazes de tudo, né? Quantas vezes a gente... Um exemplo legal que eu sempre vivo, quantas vezes a gente responde algo para alguém, acho que a gente até falou isso na semana passada, e a gente nem sabia que a gente sabia aquela resposta. Porque não sabia, né? É a mente não sabia. É o Espírito Santo. Quantas vezes? Não é? Então, e eu creio que, para mim, eu ia falar naquela hora que eu fui escovar o dente, desculpa. Isso é ouvir a voz de Deus, né? Isso já é um sinal que eu estou ouvindo a voz, porque se eu não sabia e eu respondi, quem me deu a sabedoria para responder, né? Então, todos esses abre sinais... Abre a sua boca, né? Não é? Abre a sua boca. Só abre que eu vou te usar, né? Então, mas o problema, Cláudia, eu acho que foram nos ensinando no decorrer da nossa vida
que a gente não tem muitas competências, que a gente não tem mérito. Eu não sei por que a gente associa a filiação de Mas Deus a gente não precisa, com não mérito. pode, né? Não pode, não mas pode. assim, nós somos educados que sem mérito a gente não... Sem dignidade, não é nem mérito, né? Porque, na verdade, o mérito está ligado à dignidade. Mas sem dignidade, o Senhor não nos tem como filho. Em nenhum momento Deus usa isso como cláusula de exclusão ou de inclusão. Ele só fala, eu te amei, eu te amo, e por isso que você me ama. Ponto. Foi o amor, Ponto não final. foi a dignidade ou a meritocracia, porque meritocracia não tem. Se fosse por mérito, acho que nenhum de nós estaria aqui, mas foi por amor, né? Foi por amor. Exatamente. E a partir daí ele começa a fazer as coisas. Aí você é filho, aí você é eleito. E aí aquilo que a gente viu tudo em Efésios. A gente é predestinado àquilo que ele tem. E tudo isso que ele traz junto. É muito doido, assim. Eu acho que é a desconstrução mesmo, né? Nós precisamos entender que o Deus que nós servimos é Deus de relacionamento. A salvação é para todo mundo. Mas depois que você entra, tem relacionamentos distintos. Vá ver como Cristo tratou João. Vá ver como Cristo tratou a Pedro. E os demais apóstolos. Quando João perguntou uma situação, João deitou no ombro de Cristo e falou, Senhor, quem? Quem é que vai te trair? E ele responde, né? Aquele que colocar a mão no prato comigo. Aí Pedro, Jesus estava lá caminhando com Pedro. Aí o Pedro falou assim, ei, Jesus estava falando com que tipo de morte Pedro ia ter, que Pedro ia ficar velho, que ele já não ia ter mais opinião, que as pessoas, tal. E aí Pedro fala assim, e daquele ali, ó, o que vai ser feito? Aí Jesus vira para ele e fala, o que te importa? O que te importa da vida do cara? És tu. Entende? É relacionamento. Um tinha intimidade a tal ponto de deitar a cabeça e perguntar, um homem reclinado para um homem, é porque era muito íntimo, eu já disse isso aqui, né? É muito vários intimidade. Homens, não, e com mais 11 junto olhando, né? Não era nem intimidade. Aí eu olhar e falar, não sei nem como não disseram que não era gay, né? Porque, sei lá, porque hoje tudo tem essa situação, né? Mas João era íntimo de Jesus. A ponto de João falar, essa aqui é sua mãe agora. Jesus, quando estava na cruz, essa aqui é sua mãe. Por quê? Porque ela já não tinha mais casa. Aquela cruz foi feita com a casa dela. A casa dela já tinha sido destruída, então você vai cuidar dela agora. Cadê Pedro nesse momento? Estava lá no mar. Só que teve um momento que Pedro falou assim, ó, quando Cristo perguntou que os homens, né, que falam de mim? Ah, fala isso. E vocês? Né? O que vocês falam do que eu sou? Pedro fala, você é o filho de Deus. Teve uma baita de uma revelação. Os outros não tiveram. Bastou para ter relacionamento? Não. Entenda, manifestação do Espírito não é termômetro para intimidade. Mas eu acredito que eles eram íntimos, porque assim, Cristo batia em Pedro com a força e Pedro estava lá. Mas depois que Pedro negou, Pedro se mandou, e ele se sentiu tão indigno, né? Vamos usar essa palavra que tem a ver, que Pedro se mandou. Quando Cristo volta, Cristo fala, traz todos, mas chama Pedro também, porque Pedro não vinha. Cristo conhecia tanto o caráter de Pedro, porque eles caminhavam juntos, alguns até acreditavam que eles eram parentes, né? Que ele falou, chama Pedro também, fala que eu tô chamando Pedro. E foi na hora que ele perguntou, Pedro, tu me amas? Me amas? Me amas? Até bater nas 3, né? Fechar, ele falou, bom, se você me ama, olha só, quando você se converter, mano, se fosse outro usuário, foi como assim? Caminhamos junto há 3 anos, agora você vem mandar me converter? E Pedro entendeu que ainda faltava processo. Ainda faltava processo. E nós precisamos entender. Cristo sempre vai entender o seu temperamento e vai se relacionar com você nele. Mas não vai se limitar nele. Nunca vai se limitar ao seu temperamento. Ele vai buscar você nele, mas vai se relacionar com você nele. Nunca em você. Então, entenda isso. Deus que você serve é Deus de relacionamento. E é pai, né? E é pai, vai te bater, né? E ele vai te bater quando precisar. Mas vai chegar uma hora também que se você não corresponder, ele desiste. Mas como fez com Saul, né? 9h35, na outra aula a gente termina o que Paulo continua pedindo como conhecimento, como sabedoria, como entendimento espiritual, que é belíssimo. É uma profundidade grandérrima. Que Deus te abençoe. Vocês têm perguntas? Lembre-se, se você não tem, eu tenho. Ela sempre tem. A Adriana, eu vou contar para vocês, ó. A Adri tem uma cartilha de perguntas na cabeça dela. Sabe aquele arquivo que você puxa assim, ó? Essa é a minha irmã.
Nunca ouvi a Adriana sem pergunta na vida, desde que eu a conheço. Então é melhor vocês perguntarem, porque senão é uma pergunta. Não tem pergunta nenhuma? Acho que não. Beleza? Vocês não têm dúvida também? Pergunta. Vocês entenderam alguma coisa? Para não ter dúvida. Ou não entenderam nada. Ou entenderam tudo. É que eu sempre falo, eu sou tão boa que as pessoas não têm dúvida. É que tem muitas coisas que a gente é confrontado, né? Então tem coisas que você precisa digerir até para ter pergunta, porque é novo alguns processos. Então a nossa mente ainda está digerindo o processo para a gente começar a ter dúvida. Eu acho que as dúvidas... O que a gente podia fazer, né, gente? Se surgir dúvidas durante a semana que você está pensando, coloca no grupo. A gente usa o grupo para isso. Então, assim, coloca lá. Vamos usar aquele grupo para a gente se cutucar mais nesse sentido de perguntas, que aí fica melhor. Então, se surgir alguma coisa durante o teu processamento interno do Espírito Santo, coloca lá, que aí a gente consegue ir trabalhando nisso. E a gente continua sendo ministrado, né? Eu ainda estou digerindo Efésios 4, entendeu? Eu não consegui avançar do velho homem. Tô nesse ainda, entendeu? Então... É um processo mesmo, Mari. Não, calma, essa aula vai ter pergunta lá na frente. Com certeza. Mas veja em você as mentiras que você crê que têm impedido você de viver o evangelho pleno, que é Cristo em você. A esperança da glória. Anota mesmo, anota, para que depois você possa apresentar ao teu pai. Pai, eu preciso quebrar essas mentiras. Hein? E uma delas é essa, que eu não ouço a tua voz, que eu não conheço da tua vontade, que eu não sou merecedor de muitas coisas. Me ajuda. Você precisa se autoconhecer para que permita que Cristo venha e transforme você. Você precisa, como a Mari falou, é matar o velho homem. Eu só mato o velho homem quando eu identifico ele. E eu identifico que ele me atrapalha. Até o que é bom, às vezes tem que morrer para que Cristo seja formado em nós. Veja quais são as mentiras que a religião, ou o que você aprendeu, tem impedido. Porque nós somos Colossos, porque nós sempre vivemos em duas dimensões, em Cristo e no mundo. Ok? Vamos orar? Alguém quer orar? Senhor, eu quero te agradecer. Primeiro, obrigada por nos colocar na ressurreição em Cristo. Obrigada por olhar para nós com teu amor, inclinar o nosso coração para a tua vontade. Pai, assim como Paulo ora por Colossos, eu quero te pedir a mesma coisa por mim e pelos meus irmãos. Nos dá mesmo, Senhor, o pleno conhecimento da tua vontade, nos faz entender o que o Senhor deseja para cada um de nós, nos abre o que é esse negócio de propósito, que todo mundo fala e que parece que é tão complexo. Tira de nós as mentiras de que não ouvimos a voz do nosso Senhor. Senhor, faz-nos entender que o teu Espírito, que é a sabedoria de tudo que o Senhor criou, habita em nós. E nos dá, Senhor, esta sabedoria, que é o poder de entender e de realizar a tua vontade. E nos dá o discernimento e o entendimento espiritual. Nos faz, Senhor, entender as tuas vontades. Abre Colossos para nós de um jeito tão tremendo, que seja na intimidade de cada um, do jeito de cada um, na delicadeza que o Senhor tem de se relacionar conosco como nós somos. Coloca Cristo como centro da nossa vida de verdade, Pai. Não nos deixa ter nada que nos impeça de centralizar Cristo em nós, de entronizá-lo, de entendê-lo como Senhor da nossa vida, porque nós entendemos que para entender Cristo precisamos do teu convite. Então, Senhor, que ele seja feito a nós. Nos dá um tempo delicioso de estudo, que nós possamos nos aprofundar na tua vontade e no teu desejo. Que venha mesmo, Senhor, o teu reino em nós e que a sua vontade seja feita por nós aqui na terra, como ela é cumprida e feita nos céus. Em nome de Cristo, Senhor, que eu te louvo e te agradeço. E peço que o Senhor dê uma noite deliciosa de descanso, que o Senhor continue nos ministrando, que o Senhor tire o cansaço do nosso corpo, que amanhã seja um dia maravilhoso, que nós possamos ouvir a tua voz,
que o nosso corpo responda com saúde, que a nossa alma se cale naquilo que é as vontades do mundo e que o nosso espírito se fortaleça na tua graça, Paizinho. Como igreja, nós te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor.